No livro de Marcos. Os irmãos estão me ouvindo bem? Amém? Marcos capítulo 4, verso 35. Pegue a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 4, verso de número 35. Deixa eu aumentar mais o retorno aqui, porque minha garganta está e som. Aleluia. Marcos capítulo 4, verso 35. Se você trouxe Bíblia, eu incentivo você a abrir, porque é um texto muito importante. É importante você ir rabiscando aí na sua Bíblia, marcando os trechos, que nós lemos aqui, depois você meditar lá na sua casa. Marcos 4, 35. Quem encontrou, diga glória a Deus. Se você está sem Bíblia, você pode acompanhar aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, no interior ali, do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala assim para o seu irmão: quem é este que até o vento, diga que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus, amém, irmãos? Eu sei que às vezes nós temos dificuldade de ver a bondade de Deus em algumas circunstâncias da nossa vida. Talvez porque o que temos vivido é crise, é tempestade, é vendaval, é vento para tudo que é lado, é crise, luta, E parece que a única coisa que está nos nossos lábios quando as pessoas perguntam como você está é justamente isso. É a crise, toda a luta, é a dificuldade, as coisas não avançam, as respostas não vêm. Mas Deus, mesmo debaixo de todas essas circunstâncias ruins que acontecem, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo um Deus maravilhoso. Eu ministrei um domingo aí atrás alguma palavra muito semelhante a essa, e eu estava falando para os irmãos justamente isso, que nós não podemos duvidar que Deus é bom, porque se você serve a Deus, você precisa reconhecer a bondade dEle. Nós não podemos servir a um Deus que é mau, achar que Deus está irado conosco, achar que Deus está de mal conosco, achar que Deus está olhando para nós com olhos de condenação, que Deus não acredita em nós, assim como as pessoas também não acreditam. Preste atenção aqui no que eu vou te dizer: Deus acredita em você. Deus está olhando para o lado bom da sua vida e não para a sua vida suja de pecado. Diga amém. Então as dificuldades virão, mas nós em nenhuma hipótese podemos apagar a graça, o mover de Deus que foi liberado por nós. Há uma unção poderosa, há um caminho excelente que nós precisamos hoje encontrar, para então sairmos desse tempo de dificuldade. Eu sei que muitas vezes a aparente perda pode se tornar em um ganho extraordinário. Depende da ótica com que você olha. Existem situações que acontecem nas nossas vidas que vêm para gerar maturidade, que vêm para gerar crescimento e aprendizado ali para cada situação. Irmãos, aqueles discípulos ali,
estavam vivendo algo que parecia uma grande perda. Eles tinham acabado de entrar dentro do barco, e aí de repente vem uma grande tempestade, uma grande ventania, de forma que eles nunca tinham visto. Meu irmão, ali dentro daquele barco tinha Pedro, diga Pedro. Pedro era pescador, ele já tinha passado por tudo que você já imaginou no mar. Tiago, João, todos pescadores, mas eles se apavoraram quando viram tamanha tempestade ali naquele momento, e eles então foram ali com muito medo, com muito temor. A Bíblia faz questão de realçar isso, e clamam ali pela salvação de Jesus. Mas preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Jesus estava descansando no meio do barco, lá embaixo. Por que Jesus estava descansando? Porque ele confiava que a vida dele estava nas mãos de Deus. Uma vez que nós confiamos que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, por mais que as circunstâncias estejam difíceis, nós precisamos crer que Ele é poderoso, amém? Então as tempestades não anulam a bondade de Deus. Lembre-se de algo: as coisas negativas muitas vezes serão necessárias. Como por exemplo, para você enxergar uma grande montanha, próximo a ela vai ter que ter talvez um grande vale. Para você perceber as estrelas brilhando ali no céu, muitas vezes isso só será possível em noites muito escuras. E o arco-íris só aparece quando acaba talvez ali uma grande chuva, uma grande tempestade. Eu até mandei isso para alguns irmãos, para incentivar você a vir hoje no culto. Muitas vezes as lutas são necessárias para quê? São necessárias para levar você a avançar, para levar você a crescer, a expandir a sua visão. Portanto, preste atenção: estes lugares que muitas vezes Deus permite, essas situações que Deus permite que aconteçam nas nossas vidas, elas precisam ser momentâneas, e elas têm sim a sua utilidade dentro da visão de Deus. Deus está no controle de tudo. Fala para o seu irmão: Deus está no controle de tudo. Diga assim para ele: nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Já leu isso? Está na Bíblia. Até uma folha tem que pedir: e aí Deus, pode cair? Pode, cai filha. E aí a bichinha cai. Já pensou se parasse de cair aquele tanto de folha lá no seu quintal? Ora a Deus, fala: Senhor, não deixa elas cair mais não. Tudo está debaixo do governo de Deus, entende? Tudo está debaixo do controle do Senhor. Ainda que não entendamos, o Senhor, Ele quer manifestar a sua glória através, muitas vezes, das circunstâncias ruins que acontecem nas nossas vidas. Os discípulos ali fizeram uma pergunta: mestre, não importa que nós pereçamos? O Senhor não está olhando para nós? Esse muitas vezes é o clamor de muitos. Eles olham para Deus e falam: Senhor, por acaso ainda estás aí? Lembra de mim, Jesus. Cadê? Eu estou clamando, parece que o céu está de bronze, parece que o Senhor ouve a oração de todo mundo menos a minha. O que está acontecendo? E esse foi o clamor, esse foi o questionamento também ali daqueles discípulos. Mas naquela mesma hora ali, o Senhor acalmou os ventos e os mares, e tudo ficou muito bem a partir da palavra que o Senhor liberou. Basta uma palavra mencionada que as coisas vão mudar por completo. Então nesse texto vamos avante aqui, eu quero compartilhar com você pelo menos 3 verdades espirituais, apenas 3, para que as nossas vidas sejam vidas mais alegres, menos depressivas. Eu percebo muitos irmãos que focam muito, às vezes ali nas circunstâncias ruins, mas nunca olham para aquilo que é bom, aquilo que Deus tem colocado de bom na vida dele. Então quero compartilhar com você 3 princípios aqui nesse texto. O primeiro deles é que
as tempestades da vida é uma realidade. Diga assim comigo: as tempestades são uma realidade. Elas virão e elas são inesperadas. A tempestade que vem, ela não manda recado, não manda aviso, não manda correio, não manda telegrama: ei, vou chegar, vou chover hoje, tira a roupa do varal. Chuva nenhuma, tempestade nenhuma manda recado. Assim como as tempestades também que vêm nas nossas vidas. E eu digo tempestades aqui, eu quero que você me entenda, são tribulações, lutas, crises. Elas são inesperadas, elas virão. Os discípulos, eles conheciam o mar, como eu falei para você. Alguns deles ali eram pescadores muito experientes. Mas preste atenção aqui no que eu vou te dizer. Talvez as tempestades mais complicadas de nós vencermos virão de lugares onde nós temos o maior controle. Talvez o que vai mais mexer conosco são aquelas tempestades que vêm das pessoas mais próximas. Talvez uma crítica de um parente, de um familiar. Talvez você poderia esperar de qualquer outro, de um amigo, de um vizinho, de alguém que mora lá, não sei aonde, de um amigo, mas às vezes não esperaria das pessoas que estão ali mais próximas de você. Então as tempestades que mais nos afetam são aquelas em lugares, em momentos onde nós estamos mais familiarizados. Talvez a sua tempestade hoje seja uma enfermidade. Quantos irmãos aqui talvez tenham lutado contra a enfermidade? Talvez a sua tempestade é a enfermidade de outro, nem é a sua. A luta, aquilo que tem tirado o seu sono, talvez tenha sido a tribulação do outro, a tribulação, a crise que você está vivendo. Talvez ali no seu trabalho as coisas não avançam. Quantos às vezes vivem dessa forma? Às vezes o desemprego pode ser essa tempestade. Mas creia em algo: no final o Senhor poderoso vai liberar a palavra e você vai sair dessa crise em nome de Jesus. No final das coisas, tudo vai permanecer muito bem. Diga aleluia. Então as tempestades, elas são inesperadas. Elas são também perigosas. Diga: as tempestades são perigosas. Perigosas. Marcos diz, lá em Marcos 4:37, nós vimos aí que, acho que nós não lemos, né? Lemos. Diz o que? Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Isso é muito perigoso. Elas vieram ali com muita força. Então as tempestades que vêm na nossa vida também são ameaçadoras. Muitas vezes deixam as nossas estruturas abaladas, mexem conosco. Elas destroem às vezes tudo que está ao nosso redor, destrói o nosso lar, destrói a família, destrói tudo. Tem tempestades que vêm que destroem às vezes ali casamentos, e às vezes nos deixam sem segurança. Talvez você esteja me perguntando: ah, pastor, mas então qual que é o benefício de servir a Deus? Porque se eu estou no mundo, eu vou passar por tribulação e crise. Mas se eu estou em Deus, você está dizendo que eu vou passar por tribulação e crise também? Então, não compensa servir a Deus. Muitos podem concluir, mas deixa eu te dizer algo aqui. É muito melhor você passar pelo vendaval, pela tempestade, mas ter a certeza de que existe Jesus lá dentro do barco, para liberar a palavra no final, do que viver uma vida toda arrebentada, atribulada, mas sem nenhuma esperança de que algo pode mudar. Essa é a realidade das pessoas que não conhecem a Jesus. Elas nunca creem que algo pode salvá-las, que algo pode tirá-las ali daquela situação terrível. Talvez você
é algum desses que está aqui hoje, não crê em Jesus, ainda não reconheceu a Ele como o Senhor da sua vida. Mas preste atenção no que eu vou te dizer aqui. Eu não quero enganar você, fazer aqui uma propaganda falsa. Ser cristão não é ser isento de problema. O fato de você se tornar um cristão não quer dizer que agora você vai estar dentro de uma redoma de vidro, muito protegido, camuflado, né? E que agora nada de ruim vai acontecer. Se eu te falo isso, eu estou mentindo, estou fazendo apenas uma propaganda falsa, como muitos fazem. Não, as coisas ruins vão acontecer sim, os problemas virão sim, os vendavais virão sim, os problemas virão sim. E aí você pergunta, mas por que Deus permite então que esses vendavais venham? Ele permite para checar muitas vezes qual o tamanho da sua fé. Eu creio que Jesus fez questão de permitir aquela tempestade para checar o que ia no coração dos discípulos. Então, quando você está passando por uma grande luta, sabe o que eu te aconselho a fazer? Pergunta logo para Jesus: Jesus, o que o Senhor quer me ensinar no meio dessa tempestade? O que o Senhor está querendo que eu aprenda? Fala logo, eu estou aqui disposto a aprender, eu não sou duro não. Fala, eu creio que o Senhor está na minha vida, eu sei que o Senhor está dentro do barco, então libera hoje, libera o que o Senhor tem para mim. Então essas tempestades, elas são perigosas, além de inesperadas, vêm de uma forma às vezes que vai abalar. Um exemplo daquele casamento em Caná da Galileia, foi o primeiro milagre que Jesus fez, transformou a água em vinho. Irmãos, naquele momento ali, o vinho acabou. O vinho aqui significa o sabor, a vida. Talvez o seu casamento tenha acabado a vida, o vinho, tenha acabado a intensidade. Mas preste atenção aqui em algo: Deus pode transformar a situação ruim em bênçãos. Deus pode mudar a água para o vinho. Deus pode mudar a sua vida por completo. Talvez as tempestades que vêm no casamento sejam uma traição, mas Deus pode mudar essa situação. Talvez a tempestade seja no trabalho, a empresa que está fechando. Deus pode operar um milagre na sua vida, creia nele em nome de Jesus, amém? Então elas vão vir de uma forma muito intensa, mas creia que no final tudo vai ficar bem. Diga assim comigo: as tempestades são inesperadas, são perigosas e normalmente são maiores do que nós. A maioria das tempestades que vêm sobre as nossas vidas são maiores do que nós. Nós não conseguimos sozinhos, não conseguimos resolver, não conseguimos dar um jeito. Os discípulos até tentaram ali, talvez jogaram água, pegaram um balde, começaram a jogar a água que estava entrando para fora. Tentaram de tudo que é jeito, mas só quando eles recorreram a Jesus é que tudo ficou bem. Sozinhos nós nunca conseguiremos nada. Nós não podemos enfrentar a fúria do vento, às vezes da crise, da tribulação que vem sobre nós, que às vezes ficamos ali como estátuas, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, sem saber como lidar naquela determinada situação. Tem coisas que às vezes surgem lá em casa que são tempestades, e aí a minha esposa fala: e aí, meu amor, como é que nós vamos resolver? Que normalmente a mulher, ela quer sentir a segurança do homem, né? Eu falei: não, pode deixar comigo que eu resolvo, fique em paz, calma-te, mulher. E aí ela ri, né? Ela fala: mas como que eu vou acalmar com um trem desse tamanho aí? Eu não vou acalmar. Uma tempestade dessa, uma luta dessa, como é que nós vamos passar por isso? E aí eu falo para ela: calma, mas lá dentro de mim está: ô Jesus, faz. Só o Senhor para operar um milagre, só o Senhor para fazer, porque eu mesmo não dou conta de nada. Fala, Jesus, age, abra as portas.
E muitas vezes Deus usa circunstâncias, situações, usa irmãos e abençoa, né? E abre as portas, e tudo, irmãos, tudo acontece da forma devida. Esses dias mesmo a irmã estava falando: pastor, mas Deus tem cuidado de vocês nas coisas mínimas, né? Eu falei: mas por quê? Porque ela viajou, emprestou o fogão para nós, né? A Cris emprestou o fogão, e meu fogão nós morávamos numa casa, e o fogão era daqueles de, como é que é o nome? Que fica em cima do balcão, e era da casa. O nosso nós tivemos que doar para nossa sogra e tudo, uma bela conversa. Mas o que importa é que nós tivemos que usar o fogão da irmã por um determinado tempo. E aí ela viajou. No dia que nós chegamos, acho que um dia depois ela viajou, falou: pastor, se o senhor quiser pode usar o fogão. Eu falei: uai, quero, estamos sem. Aí ela deixou o fogão lá. No dia que ela chegou, nosso fogão chegou também. Aí ela olhou e falou: rapaz, mas se eu tivesse chegado anteontem? Não sei o que ia fazer não. Mas até nos mínimos detalhes Deus tem cuidado. Talvez você olhe apenas como uma circunstância normal isso, mas eu prefiro olhar como sendo o cuidado de Deus. Deus às vezes gera circunstâncias que você não consegue nem perceber, porque os seus olhos espirituais estão fechados. Mas Deus tem cuidado de nós a cada minuto. Você não está sozinho em nenhuma circunstância da sua vida. Amém, irmãos? O outro foi o irmão Dadim. Procurou um dia e falou: pastor do céu, eu estou indignado. Eu falei: o que foi, irmão? Minha mulher limpando a geladeira, furou a geladeira. Furou lá com a faca. Eu falei: meu Deus do céu, como é que fura a geladeira assim, meu Deus? Diz que foi rapar lá o gelo, sei lá, né? Tirar lá, estava. E aí furou o congelador, não prestou mais a geladeira. E aí ele falando depois, né? Já sei por que Deus permitiu que aquela geladeira fosse furada. É porque já estava velha demais, não estava nem gelando direito, e Deus quis me dar uma melhor. Falei: boa forma de ver o problema, né, sendo resolvido. Mas assim, Deus, Ele coloca situações para levar você a perceber coisas melhores. Talvez aquilo que acontece de ruim hoje seja para você enxergar o que vai vir de melhor amanhã, porque talvez você nunca conseguiria ver a tamanha glória, a tamanha graça, se você não conseguisse ver, passar antes pela tribulação, pela crise. Então, as tempestades, elas vêm e elas são maiores realmente do que nossas forças. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A notícia é que nós servimos a um Deus que é poderosíssimo, um Deus que tem poder para salvar, que tem poder para transformar cada circunstância da sua vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, creia que o Senhor é quem cuida de você. As tempestades também são surpreendentes. Eles estavam ali, como eu disse, familiarizados com o mar, mas aquela tempestade veio e surpreendeu cada um deles de uma forma que eles não puderam controlar, ter nenhum controle sobre ela. Então, as tempestades virão. Primeira coisa que eu quero falar é isso. Diga assim: as tempestades virão. E elas vêm sem mandar recado, sem mandar notícia, elas virão. Segunda coisa no texto: os conflitos que enfrentamos no meio das tempestades. Segunda coisa que eu quero compartilhar, segundo princípio é esse. Primeiro é que as tempestades vão vir, são inevitáveis. Segunda é: quais são os conflitos que nós enfrentamos no meio da tempestade? Quais foram os conflitos aqui dos discípulos no meio da tempestade? O primeiro conflito é que a tempestade veio mesmo tendo obedecido a Jesus. Olha o verso 35 que diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes quem? Quem que disse, irmãos? Diga: Jesus. O que Jesus disse? Passemos para outra
margem. Então, eles estavam ali debaixo de obediência. Jesus é quem falou: ó, vamos entrar no barco e vamos passar para outra margem. Eles estavam obedecendo ao que Jesus havia dito. Mas mesmo obedecendo a Jesus, a tempestade veio. E aqui eu quero tirar um equívoco de muitos irmãos. Eles acham que talvez porque eles estão servindo a Deus, porque estão obedecendo a Jesus, estão no centro da vontade, as tempestades não virão. Virão sim. Eles estavam aqui obedecendo a Jesus e as tempestades vieram do mesmo jeito. É o exemplo contrário aqui de Jonas. Jonas desobedeceu e aí passou ali por uma tribulação terrível até cumprir o propósito que ele foi chamado. Mas os discípulos aqui estavam indo para o lugar que Jesus mandou que eles fossem. Entra no barco e nós vamos passar para o outro lado. Mas no meio do trajeto, eles foram surpreendidos por uma tempestade. Muitas vezes é assim. No meio da trajetória cristã, talvez nós seremos surpreendidos, vamos ter que enfrentar alguma luta, alguma dificuldade, algum conflito ali no meio dessa dificuldade. Amém? E isso aqui é um conflito imenso. Qual que é o conflito? Porque para nós, o que nós achamos? Não, se eu estou na vontade de Deus, eu não vou passar luta. Vai, mas a diferença é que você está com Jesus e Ele é quem vai resolver por você. Não quer dizer que porque você está servindo a vontade de Deus, você não vai se deparar com buracos na sua frente. A questão é, o buraco pode até estar lá, mas Jesus vai colocar a ponte. Esse é o segredo. Quando nós andamos juntos com Jesus, estamos juntos com Ele, servindo a Ele, Ele vai cuidar de cada um de nós. Amém, irmãos? Diga assim: Deus cuida de mim. Fala para o seu irmão assim: você é cuidado de Deus. Aleluia. Então não julgue pela aparência. Não ache que porque um irmão está passando por luta, é porque ele está desobedecendo a Deus. Carnal, está passando por essa crise aí porque, já sei, porque você está fora do propósito. Não, não está não. Às vezes está dentro, entende? Não podemos julgar pela aparência. Amém, irmãos? Outra questão aqui nesse mesmo ponto ainda, outro conflito. O primeiro conflito é que a tempestade veio mesmo Jesus estando no barco. Ou melhor, mesmo Jesus tendo falado, né? Eles estavam ali obedecendo Jesus. Outro conflito, justamente esse, a tempestade veio com Jesus presente. Mesmo com Jesus presente no barco, a tribulação veio, a luta veio, a crise veio. O fato de Jesus estar conosco, então, não nos poupa de tempestades, de crise, não nos poupa dessas lutas. Então, quando a tribulação vier, ao invés de você ficar reclamando, recorra logo à pessoa certa. Não tenha o clamor errado de falar: por que eu estou passando por isso? Não, diga logo, fala: Senhor, eu estou aqui, faz o que o Senhor quer, eu estou aqui me humilhando segundo a tua vontade, cumpre o teu propósito. Não fique: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? O Senhor é um Deus mau, o Senhor é um Deus isso, Deus me abandonou, Deus escondeu os ouvidos para mim. Não, clame a Ele que Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Não entendemos também a tranquilidade de Jesus no meio da tempestade. Essa aqui era uma outra questão, outro conflito. Eles não conseguiam entender como que Jesus conseguia dormir mesmo no meio de uma tribulação tão terrível. E a Bíblia diz que ele estava dormindo sobre uma almofada. Devia ser uma almofada muito grande, né? Ele estava ali deitado em cima dela, dormindo como um anjo. E o barco balançando para lá e para cá, e Jesus dormindo. Eu sei que parece que existem situações nas nossas vidas que nós temos essa leve impressão de que Deus está dormindo, de que Deus não está nos ouvindo. Mas deixa eu te falar algo aqui. Deus muitas vezes,
ele está rindo do problema. Fala, meu Deus, que problema tão pequeno, que coisa tão simples, basta ele pedir, basta ele clamar, basta ele falar que eu vou liberar e as coisas vão mudar. Creia em Deus e reconheça que Ele tem poder para fazer muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Amém, irmãos? Lá em Salmo 121, verso 4, Salmo 121, 4, olha o que diz. Salmo 121, 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor nunca dorme, nunca dorme. Ele está sempre vigilante, está sempre ali por detrás das coisas. Eu lembro uma vez alguém me contando que para incentivar o filho a amadurecer, ele deixava o filho ali ir para a escola, mas ele sempre iria acompanhando ali os passos, ia acompanhando ali para ver o que acontecia no meio do caminho, mas sempre de olho ali no menino. Ele estava achando que estava abalando, né? Estou indo para a escola sozinho, já sou um homem, mas ali a mãe atrás, né? Sem querer mostrar que era aquela mãe super protetora, né? E foi ali cuidando até que teve um momento que não precisou mais fazer. Eu percebo que muitas vezes Deus faz isso também. Deus permite coisas, mas Ele está sempre ali por detrás, olhando para saber qual que é a nossa reação, saber qual vai ser a nossa direção, se nós vamos desviar do caminho ou se nós vamos permanecer da forma correta. Que Deus possa nos dar graça nesses dias, irmãos, de não desviarmos do caminho dEle, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que venhamos permanecer fiéis no caminho do Senhor, sem nenhum conflito na nossa mente, em nome de Jesus. Amém? Então os conflitos vão vir, talvez os conflitos de, eu sou crente há tantos anos e ainda estou passando por essa mesma luta. Nada impede de você clamar ao Pai hoje e falar: Senhor, eu cansei de viver nessa tempestade, cansei de viver nessa crise, olha para mim, Jesus. Que hoje nós venhamos clamar por esse mover de Deus, amém, irmãos? E terceiro e último princípio nesse texto, o primeiro que nós falamos é que as tempestades, elas são, qual que é o termo? Elas virão, né? Não tem como, elas vão vir uma hora ou outra. O outro princípio é que existem conflitos aqui no meio das tempestades que nós temos que lidar, mesmo estando com Jesus. Muitas vezes a tribulação virá, a crise virá, a luta virá. E por último, existe algumas perguntas aqui no meio da tempestade, perguntas que talvez você mesmo faz, que os discípulos fizeram ali, né? Perguntas chaves que Jesus fez também aos discípulos, e eu quero compartilhar aqui cada uma delas para encerrarmos. A primeira pergunta está no verso 38, Marcos 4, 38. Olha o que diz: e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Essa é a primeira grande pergunta do meio da tempestade. Mestre, o Senhor não se importa que eu pereça? Essas palavras aqui expressam mais uma crítica do que um pedido de socorro, de ajuda. Ou seja, em outras palavras, eles estão dizendo o seguinte: Senhor, até quando vai ficar aí parado? Até quando o Senhor vai ficar aí dormindo? Eu estou aqui passando por esse vendaval, por essa luta. Até quando o Senhor vai permitir isso? Às vezes é mais fácil reclamar de Deus do que se humilhar e pedir para que Ele resolva algum problema. Descanse, irmãos, no seu poder, descanse no Senhor, descanse na sua graça, deposite a sua fé em Deus. Esse grito
que os discípulos deram aqui é uma evidência de que eles estavam em pânico, com muito medo. Quais são as situações que geram pânico e medo na sua vida? Deposite essas situações diante de Deus hoje. Deposite cada uma dessas áreas diante do Senhor nessa noite. Amém, meus irmãos? Então creia, apenas creia no Senhor. Se os discípulos aqui tivessem uma fé madura, com certeza, irmãos, eles não teriam entrado em pânico. Quem tem uma fé madura em Deus, quem crê no poder de Deus, jamais entra em pânico. Não entra em pânico. Talvez a sua vida tenha estado de cabeça para baixo nesses dias, e você tem passado por áreas que tem te deixado aflito, preocupado, em pânico, com medo. Mas não fique desse jeito, apenas clame a pessoa certa e da forma certa. Não difame, não fale mal do Senhor, não diga a Ele: Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Deus não se preocupa, Deus não se sente impulsionado a fazer quando nós temos essa reação de reclamar, de murmurar. Deus se sente comovido é quando nós cremos na força do poder dEle. Quando você reconhece e fala: Senhor, com as minhas próprias forças eu não posso nada, mas com as forças do Senhor eu posso tudo. Quando nós fazemos isso e temos essa postura diante de Deus, as coisas vão começar a andar, vão começar a se resolver. Amém, irmãos? Então a causa do desespero aqui não era talvez em si a tempestade, mas era a falta de fé. Porque se eles tivessem fé, mesmo no meio da tempestade, as coisas estariam tranquilas. Estariam tranquilas. Eu pergunto para você: o que você faria numa situação dessa? Você iria lá e falar: Senhor, o Senhor não está nem aí para mim. Jesus, o Senhor não está nem aí que eu pereça. O Senhor não se importa que nós pereçamos. Ou será se nós vamos para lá e pegar: Jesus, tem um lugarzinho aí não, nessa almofada? Eu quero ter o descanso que o Senhor tem. Me leva a descansar com o Senhor. Me leva a depender de Ti, a ouvir a Tua voz. Me leva, Senhor, a enxergar segundo os olhos do Senhor. Me leva a ver o potencial das pessoas como o Senhor vê. Então a indiferença aqui que os discípulos estavam era com relação à falta de fé. Eles não tiveram fé para crer que a palavra que Jesus disse lá no início: nós vamos passar daqui para a outra margem. Jesus já tinha liberado aonde que eles iriam. Eles iriam chegar, eles iriam passar para o outro lado, mas eles não confiaram na palavra de Jesus. No meio do caminho, muitos de nós somos tentados a olhar para as circunstâncias, a olhar para os lados, a olhar às vezes para nós mesmos, e nós não conseguimos enxergar potencial, não conseguimos enxergar algo de Deus, não conseguimos ver o Senhor ali naquela circunstância. Creia, meu querido, creia que por trás de cada uma dessas batalhas que você tem enfrentado, o Senhor está batalhando por você em nome de Jesus. Amém? Creia nisso. O que aciona a mão de Deus não é murmuração, não é lamento, não é choro de raiva, não é birra. Já viu o menino birrento? O que o pai faz quando o menino está dando birra? Vem, meu filhinho, vem cá que eu vou te dar. Se faz isso, vai matar o menino, vai virar um mimado de carteirinha. Entende? Deus não está nem aí para a sua birra. Não está nem aí. Tanto filho birrento: oh Senhor, oh Jesus, mas por que o Senhor fez isso? Aí só fala o que está acontecendo de ruim. Deus não olha para a sua birra, para o seu lamento. Oh, quem me dera se eu tivesse feito isso. Oh, se eu tivesse tomado aquele caminho. Mas não tomou. Então o que vai acionar a mão de Deus é o quê? É a sua fé,
é mesmo no meio daquele vendaval, você conseguir enxergar que o Senhor está cuidando de você. Amém? Amém, irmãos? Pegue na mão de quem está aí do seu lado, aperta a mão dele e diga assim: a mão de Deus está segurando a sua vida, assim como eu estou segurando as suas mãos. Amém, irmãos? Creia nisso, creia que Deus está apenas esperando um clamor de fé. Outra pergunta, a primeira é essa: Senhor, não te importas que pereçamos? O Senhor não está nem aí porque eu estou passando? Segunda pergunta no texto, está no verso 40. Marcos 4:40. Olha o que diz: então lhes disse. Aí Jesus rebate com uma outra pergunta: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Por que não tendes fé? Eles estão lá reclamando: ah, Jesus, o Senhor não vai olhar para nós não? O Senhor não vai responder a minha oração nunca não? Cadê Jesus? Cadê o meu trabalho? Não vai vir não? Cadê Jesus? Minha célula não vai crescer não? Cadê Jesus? Essa igreja não vai encher logo não? Muitas vezes nós caímos nesses questionamentos. E aí Jesus fala o quê? Cadê a sua fé? Cadê a sua fé? Por que está assim tão tímido? Tendes fé em Deus. A pergunta aqui que Jesus fez é justamente para responder a pergunta que eles fizeram: Senhor, o Senhor não está olhando para nós? Basta ter fé. Como se Ele estivesse dizendo isso. Basta ter fé. Os discípulos falharam nesse teste. Eles revelaram aqui, ao invés da fé, revelaram o medo da circunstância. E quando o medo entra pela porta, a fé pula pela janela. Não tem como os dois estarem no mesmo ambiente. Se você está com medo, então a fé não está ali. Se você está com medo se vai dar certo ou não a situação, é porque você não está tendo fé. Descanse em Deus e as coisas vão resolver. Amém, irmãos? Ficamos com medo por quê? Porque duvidamos. Duvidamos de quê? De que Deus está no controle. Se eu reconheço que Deus está no controle da minha vida, então eu posso descansar. Eu digo aqui descansar, eu não estou dizendo para você ficar deitado numa cama o dia inteiro não me entenda mal. Estou dizendo para ninguém ser preguiçoso, entende? O que eu estou dizendo é o seguinte: é para você ter paz em Deus. Fique em paz. Diga para o seu irmão aí, olhando no olho dele, diga: fique em paz, irmão. Diga assim: acalma-te, calma o coração, pode ficar tranquilo, Deus vai resolver. Não sou eu não, é Deus quem faz. Amém, irmãos? Deus é quem vai fazer. Então os discípulos deveriam ter fé e não medo. E eu afirmo isso por algumas razões. Por que os discípulos deveriam ter fé e não medo? Bom, eles deveriam ter fé e não medo pelo simples fato, como eu já disse, de que Jesus já havia prometido que eles iriam passar para outra margem. Eles deveriam ter fé e não medo por esse simples motivo: Jesus disse que nós vamos passar para lá, seja em cima de um trator, nós vamos passar aqui para o outro lado. O trator tiver que flutuar aqui para nós nos salvar, vai fazer, mas nós vamos passar para o outro lado, entende? Então a fé muitas vezes ela perde o lugar para o medo, porque nós não confiamos naquilo que Jesus está dizendo, confiamos naquilo que o irmão diz, confiamos naquilo que as circunstâncias dizem, confiamos às vezes naquilo que o cônjuge diz. O que é que o cônjuge diz? Muitas vezes: você não é capaz, você não consegue, olha o jeito que você é aqui dentro de casa, até para lavar uma vasilha você reclama. Como é que você vai liderar uma célula desse jeito? Como é que você vai fazer isso? E aí começa a colocar fardos, começa a colocar circunstâncias, e aí muitos de nós esquecem aquilo que Deus disse e olha para aquilo que o irmãozinho falou. Fique com aquilo que o Senhor está dizendo. Amém, irmãos? Os planos de Deus sempre são maiores do que os nossos. Por isso não perca
a visão daquilo que Deus tem para você, amém? O barco não vai afundar, se Jesus estiver nele, o barco não afunda, não tem tempestade que possa destruir você, uma vez que você está no propósito do Senhor, amém? Uma outra questão, por que eles deveriam ter fé ao invés de medo? Porque eles deviam crer na presença de Jesus. Meu Deus, Jesus estava no barco, gente. Jesus já tinha curado muitos enfermos. Jesus já tinha operado muitos milagres. Muitos milagres. Mas os discípulos ainda assim ficaram com medo ao invés de ter fé. O homem está dentro do barco. Jesus estava no barco. Não precisava temer. E a mesma coisa que eu digo para você hoje. Não precisa ficar com medo se algo vai acontecer ou não. Não precisa ficar com medo se as circunstâncias vão mudar ou não. Jesus está na sua vida, então fique tranquilo. Jesus está dentro de você? Quantos aqui são um barco que tem Jesus como centro da sua vida? Diga aleluia. Então fique bem, acalma o seu coração, amém, irmãos? Fique tranquilo, para de desespero. A presença de Jesus é que nos livra de todo mal. Davi, lá no Salmo 23, verso 4, ele diz: ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor é quem me sustenta. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tem lugar mais terrível do que esse? Além de ser um vale, é o vale da sombra e da sombra da morte ainda. Mesmo estando nesse lugar tão terrível, Davi diz: eu não temerei mal algum. Por quê? Porque ele reconhecia que Deus era com ele. Se o Senhor é conosco, mal nenhum nos alcançará. Eu vou ler um texto aqui para você que muitos novos convertidos se firmam em cima dele, porque talvez estão com muito medo, com muito temor das circunstâncias. Olha o que diz lá em Isaías 43, verso de número 1. Isaías 43, verso 1. Olha o que diz: mas agora assim diz quem? O Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. O Senhor não está dizendo aqui que você não vai passar pelos rios, que você não vai passar pelo fogo. Vai passar, mas o que é que Ele promete? Você vai passar pelo fogo, mas a chama não vai arder em você. Você vai passar por vendavais, por momentos que parece que você está afogando, não tem mais para onde sair, mas Ele não vai deixar você submergir, porque Ele vai segurar na sua mão e vai te salvar. Ele é Deus e Ele não deixará você sozinho. Não deixará você sozinho. Creia que Ele é o Rei dos céus, e se Ele está no barco, nada de ruim vai acontecer. Amém, irmãos? Então, creia no Senhor, creia que Ele é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que você imagina. E a última pergunta, e eu quero finalizar aqui, está no verso 41. A primeira pergunta é: Senhor, não te importas que pereçamos? O Senhor não está olhando para nós, Jesus? Por que o Senhor não está operando na minha vida? Aí Jesus responde fazendo outra pergunta: por que sois tímidos? Por que não tendes fé? E aí a última pergunta no meio da tempestade está aí no verso de número 41. Olha só: e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este, irmãos?
Jesus. Jesus é esse que até o vento e os mares obedecem. Foi através do livramento dessa tempestade que eles tiveram a revelação de quem era Jesus, de quem que Jesus era. Então, respondendo a essa pergunta, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu respondo para você: Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Mestre supremo, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o primeiro e o último, Ele é a verdade e a vida, Ele é o único caminho, Ele é a paz, Ele é o leão da tribo de Judá, que vai rugir para todos os demônios que têm tentado tirar o seu foco. Ele é o Senhor dos exércitos, porque basta uma palavra dEle, e os exércitos de Deus virão para socorrer você. Ele é o Pai que nunca deixará você sozinho. Ele é Deus, Ele é o Senhor, amém? Jesus é o Mestre Supremo, e Ele nos ensina que pela Sua palavra todas as circunstâncias podem ser transformadas. Jesus é aquele também que é perfeitamente homem. Por que perfeitamente homem? Porque Ele foi capaz de vir, se fazer como um bebezinho, foi criado por pais, homens terrestres aqui na terra, se submeteu a eles para morrer no nosso lugar. Quando eu digo que Jesus é o homem, isso aqui eu te dou uma palavra de muita segurança. Sabe por quê? Porque Ele é capaz de te entender. Ele é capaz de te entender. Por quê? Porque Ele já viveu o que você viveu, Ele já passou o que você talvez está passando. Ele é homem, mas Ele também é Deus. Ele é perfeitamente Deus, porque é capaz de operar milagres e maravilhas a ponto do próprio vento e o mar lhe obedecerem. Ele é poderoso. Ele é aquele que é capaz de expulsar demônios apenas com uma palavra. Ele é aquele que é capaz de falar apenas: levanta-te e anda, e o paralítico se colocar sobre as suas pernas e andar. Ele é aquele que é capaz de fazer um lodo ali com a própria saliva, passar no olho do cego, e aquela saliva se tornar novidade de vida para o cego, porque depois ele vai ver. Ele é o que cura, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o abençoador do desconhecido. Talvez você não prestou atenção em algo aqui muito interessante. Volta no verso 36. Olha só. Olha o que diz: e eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Então tinha mais gente ali no mar, tinha mais gente ali que estava passando por aquela tempestade também. Tinha mais gente pegando o balde delas e falando: ô gente, vai morrer hoje, eu nunca vi tempestade desse jeito. Mas por causa do Senhor dos senhores liberar para o mar parar, para o vento parar, todos aqueles que estavam ali naquelas redondezas foram alcançados pela graça de Deus, foram alcançados pelo mover de Deus. Nem sabiam o que estava acontecendo, não pediram nada, não derramaram uma lágrima para Jesus, não fizeram pedido nenhum, apenas por causa da solicitação dos discípulos, Jesus operou um milagre e todos desfrutaram daquela bênção que havia sido liberada, daquele livramento. Sabe de uma coisa? Às vezes Deus vai fazer na sua família por causa do seu clamor. Talvez Deus vai abrir portas lá no seu emprego que nunca foram abertas antes por causa de você. E os outros vão ser beneficiados e falar: meu Deus, mas melhorou demais essa empresa, mas melhorou demais essa família. Mal sabem eles que é porque você clamou ao Pai. Esses dias algo muito simples. O pastor veio, nós estávamos numa reunião, ele veio me deixar aqui em casa. Ele é lá de São Félix. E ele falou:
passando ali na rua de casa e falou: meu Deus, estão asfaltando uma rua aqui em Redenção. Eu não acredito não. Uma rua sendo asfaltada em Redenção, meu amigo, pode soltar foguete. Aí você mora nessa rua aqui? Eu falei: moro. Ele falou: só pode ser então. Deus abençoou todos os outros por causa de você. A rua vai ser asfaltada por causa de você. Irmão, eu me achei tanto. Falei: uau, não tinha olhado por esse ângulo ainda. Meu Deus, está cuidando de mim. Eu não senti poeira no nariz mais. O nariz é meio grande, né? Deus está cuidando até disso. Uau, não tinha olhado por esse ângulo. Os vizinhos é que estão achando bom, né? Mal sabem eles que é por causa de mim. Oh Deus, muito simples. Mas veja, tem coisas que Deus vai liberar para os outros por causa do seu clamor. Você está entendendo o poder desse Deus? Se Deus é capaz de abençoar até o desconhecido, você acha que Deus vai recusar abençoar aquele que é conhecido, aquele que é filho? Será se Deus vai recusar um pedido seu? Não vai, não vai. Então Jesus é o Deus do desconhecido. Esse é o que faz o vento e o mar pararem. Quem é Jesus? Quem é este? Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. Jesus é o poderoso, é o soberano, é aquele que tem todas as circunstâncias debaixo da sua mão. É aquele que vem não para te destruir, mas para te aperfeiçoar e fortalecer. Então quando a provação vier, ao invés de você ficar triste, se alegre. Por quê? Porque Jesus está querendo levar você a um lugar mais alto. Jesus está querendo levar você a provar de algo muito maior. Amém, irmãos? As tempestades então vêm para realçar o seu valor, para mostrar o quanto você é precioso. O fogo só vem para purificar aquilo que está sujo. Quando o fogo bate no ouro, sabe o que acontece? Ele é purificado, ele brilha ainda mais, ele é moldado, ele fica maleável. Por quê? Porque fica mais sensível diante do fogo. Hoje, diante do fogo da glória de Deus, do seu poder, nós vamos provar da unção e da sua graça neste lugar. Fique de pé aí no seu lugar. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é? Esse é Jesus, irmãos. É o Deus do desconhecido, é o Deus da graça, é o Deus que é capaz de fazer, talvez mesmo sem você pedir. Você já parou para pensar do tanto de bênção que você já recebeu sem nem pedir? Tem gente que nunca pediu e Deus já deu. Nunca pediu e Deus já liberou. Nunca pediu o carro e Deus deu. Nunca pediu a moto e Deus deu. Nunca pediu trabalho e Deus deu. Nunca pediu a casa, mas o Senhor fez questão de dar. Imagine o que nós pedirmos para esse Deus hoje. Deus é um Deus ilimitado. Não há nada que seja grande demais, irmãos, que é maior do que o poder do nosso Deus. Sabe o que aconteceu no final? Os discípulos encerraram dizendo que temiam ao Senhor. Eu pergunto: você teme a Deus ou você teme as tempestades? Você reconhece mais a Jesus ou você reconhece mais a tempestade? Você dá muito mais valor ao tamanho do problema que você está passando ou ao tamanho do Deus que você serve? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa foi a última afirmação dos discípulos, a última pergunta. E dizendo isso, eles estavam ali, provavelmente ajoelhados, erguendo as suas mãos para o alto e reconhecendo que eles haviam sido salvos por aquele Deus poderoso. Depois desse momento aqui, Jesus chegou à terra de Gadara e ele curou ali o endemoniado gadareno.
libertou aquele homem de milhares e milhares de demônios. Jesus também curou a filha de Jairo e ressuscitou a Lázaro depois de 4 dias estando morto. Por que você acha que Jesus fez questão de fazer todos esses milagres? Para responder a pergunta que eles tinham feito: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor que nem a morte pode pará-lo. Esse é o Senhor que pode ressuscitar mesmo depois de 4 dias, mesmo depois do defunto estar fedendo. Foi isso que a irmã de Lázaro falou. Jesus falou: Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Mas antes disso Jesus falou: remove a pedra. E Marta falou: Senhor, mas já está fedendo, já faz 4 dias que ele morreu. Mas quando Jesus libera a palavra e diz: Lázaro, sai, ele sai todo envolto num lenço, mas sai andando e vivo, para dizer que ele é o Deus da ressurreição. Eu já disse isso aqui para os irmãos. Muitas pessoas dizem isso. Elas dizem que se Jesus não tivesse chamado pelo nome de Lázaro ali naquele momento, tivesse falado apenas: venha para cá, ressuscita, todos aqueles que estivessem ali mortos ressuscitariam naquele lugar. Mas ele fez questão de direcionar e falar: Lázaro, sai. É só Lázaro, vem Lázaro. Porque senão ia acontecer não sei nem o que ia haver ali. Ia ter gente que morreu há não sei quantos anos ressuscitando. Ia virar um caos, um negócio muito fora do controle ali. Jesus então libera, direciona a palavra. Hoje ele está direcionando também para você: ressuscita. Hoje você provará do mover de Deus na sua vida. Feche os seus olhos aí no seu lugar. Levante suas mãos para o Senhor, como a atitude de alguém que está rendido diante dele, como alguém que não tem forças, que não consegue mais resolver os problemas. Oh Jesus, Senhor, eu oro hoje por cada um daqueles irmãos que estão passando por tempestades. Oh Espírito de Deus, eu oro por esses irmãos que têm coragem hoje de pedir socorro, que têm coragem de erguer as mãos para pedir ajuda. Oh Espírito Santo, vem neste lugar, Senhor. Manifesta a tua glória, Senhor Jesus. Manifesta a tua glória neste lugar. Manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, sobre cada circunstância. Oh, abra os nossos olhos para enxergarmos o cuidado do Senhor por nós. Abra os nossos olhos para enxergarmos que o Senhor tem cuidado de nós. Oh Jesus, vem, 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 vem. Oh Jesus, manifesta o teu poder neste lugar. Oh El Shaddai, oh El Shaddai, maravilhoso, príncipe da paz. Oh, tu és Jeová Jireh, o Deus provedor. Tu és Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que sara. Tu és Jeová Nissi, porque tu és a nossa honra, tu és a nossa bandeira. Oh, recantore la barabarabashe. Vem, 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 vem. Oh, amado Deus, eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor é poderoso. Oh Deus, eu reconheço que todas as tempestades podem se resolver hoje, porque o Senhor é aquele que até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, não há situação, meu irmão, que não possa ser resolvida por Ele. Não há problema que seja maior do que o nosso Deus. Oh, vem, 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 vem.
Espírito Santo.